deusa linda, rainha, como vai? Espero que bem. No vídeo de hoje eu vou te explicar como funciona o meu método, como funciona a leitura de cartas do oráculo da deusa, para que você entenda melhor como que funciona, como que é a base do meu método e como que ele pode te ajudar, como que ele pode te trazer algumas respostas que você está procurando, como ele pode te guiar nesse caminho que você está buscando agora. Principalmente, eu gosto muito de indicar o oráculo para quando a nossa cabeça tá muito, com a voz muito alta ali, aquele vozerinho na cabeça que te deixa tonta, assim, sabe? Que você não sabe mais o que é real e o que é a sua mente. Para isso, o oráculo ele é certeiro, porque ele vai te dar a direção exata do que você realmente precisa enxergar, do que realmente você precisa cuidar ali naquele momento. Nutrir, enxergar, observar, enfim, ele vai te dar um direcionamento. Geralmente, esse direcionamento é muito certeiro. Até hoje, eu nunca vi assim ninguém dizer: ah, não, mas isso aí eu acho que não faz sentido. Nunca aconteceu. Vamos lá? Só para vocês entenderem a estrutura do jogo. A primeira carta que eu vou tirar é a questão. É o foco da nossa atenção, aonde que a gente precisa olhar. A segunda carta vai ser o lado oculto dessa questão, o lado que a gente não está enxergando, aquilo que pode estar bloqueando lá no fundo. A questão seria o nosso lado consciente, o nosso lado que a gente sabe que tem aquela questão ali para resolver, que realmente está meio complicado. E o lado oculto seria o lado inconsciente, o que é que está te fazendo permanecer nessa questão tanto tempo e por quê? A terceira carta, nós vamos descobrir como resolver essa questão, como fazer com que isso ande, com que isso se ponha em movimento, né? O que você pode fazer, quais são as ações que você pode tomar para que aquilo comece a se movimentar e você não se sinta tão presa naquilo, né? Tão presa naquela coisa oculta e naquela questão que tá te atrapalhando, que tá te confundindo. E na quarta carta nós vamos olhar para a essência da questão. O que é a essência da questão? É o que de mais essencial tá ali, grudadinho na questão, que você também não consegue enxergar, assim como o lado oculto, mas diferente do lado oculto, não é, o lado oculto ele é uma parte daquilo que está te prendendo. A essência é tudo que está implicado naquela questão. Então, quando você olha para a essência, talvez vai te dar mais esclarecimento do que olhar para o lado oculto, ok? Então, a gente começa com a seguinte leitura no meu caso, né, que eu dei de exemplo aqui para vocês. Eu tô num período da minha vida onde estão acontecendo muitas coisas, eu estou prestes a lançar um curso aqui no digital, eu estou prestes a me mudar para outro estado, né, então é uma mudança significativa, é uma mudança que dá assim muito medo, né, apesar de muito animada que estou receosa, claro, então eu recorri às cartas, né, para pedir uma ajuda, uma orientação nesse sentido. Então eu vou dar esse exemplo para você, porque além de daqui a pouco você pode se identificar com essa questão, inclusive, ou você pode adaptar para alguma questão que você esteja vivendo. Na questão, eu tirei essa carta aqui, bem propícia, né? A carta da Eostre, é a deusa que representa o crescimento. Tá? É uma deusa bem primaveril, ela é uma deusa assim dos inícios, né, do crescimento mesmo, né, de quando crescem as árvores, as flores, quando dá frutos. Essa é a representação dessa carta. Então, na minha questão, apareceu essa carta que eu já entendi bem como um indício de que o meu medo, o meu receio, a minha questão está muito ligada ao fato de que estou tomando um novo rumo na minha vida e isso vai inevitavelmente me fazer crescer. E talvez isso possa estar sendo um pouco difícil, né? Que é para todo mundo e tá tudo bem. Do lado oculto, saiu essa aqui, tá? Euronime é a carta que representa, a deusa que representa o êxtase, aquele bliss, aquela felicidade maior de encontrar aquilo que te satisfaz, aquilo que te preenche, aquilo que te deixa, sabe? E por que isso tá no lado oculto, né? Como assim? Por que isso tá me segurando? Por que isso é o lado oculto da questão? Na minha leitura, talvez, até um certo receio de me permitir sentir esse êxtase. Como se eu, como mulher, como uma pessoa que não nasceu num berço de ouro, como uma pessoa que não tem tudo organizado ainda, né? Psicologicamente, emocionalmente falando, né? Eu tô nesse caminho, eu me sinto nesse caminho, em busca desses aprendizados, em busca dessa integração. E talvez esse medo de me permitir sentir esse êxtase venha daí, dessa insegurança de não saber se eu sou capaz de dar conta disso para chegar nesse lugar aqui. Daqui a pouco eu não me acho merecedora desse lugar. Então é muito interessante a gente olhar para essas cartas,
Porque se você me pergunta, ah, Tamara, você acha que você é merecedora de coisas boas, de riquezas, né? E, gente, quando eu falo riqueza, sempre que eu estiver me referindo a riquezas, eu gostaria que vocês entendessem como prosperidade. Prosperidade de amor, de fortuna, sim, também, mas principalmente saúde, amor, coisas que realmente importam, tá? Porque o dinheiro é bom, sim, a gente trabalha para isso e a gente quer, sim, ter muito dinheiro para ter a liberdade de fazer o que a gente quiser. Mas se não tiver as outras coisas, não vai adiantar nada você ter dinheiro, tá? Então já fica aí uma dica de ressignificar essa coisa da prosperidade e da riqueza. Então, se você me perguntar, você acha que você é merecedora de riquezas e fortunas e prosperidade? Eu vou dizer sim, claro que eu sou. Mas será que inconscientemente eu me permito? Será que inconscientemente eu tenho essa certeza toda de que eu sou merecedora de todas essas coisas? Ou será que lá no fundo, lá dentro da minha mente ou do meu coração, eu tenho algum bloqueio que me impede de realmente bancar isso, de realmente viver essa vida? Porque uma coisa é eu dizer, claro, eu sou merecedora de tudo que é mais maravilhoso do mundo. Outra coisa é eu ir lá e ir atrás desse êxtase, eu ir lá e pegar isso pra mim. Entendem como é complexo, né, a nossa cabeça, a nossa mente? A terceira carta que eu vou tirar nesse jogo é uma carta bem especial pra mim, ela é bem significativa. Oxum, sensualidade. E aí quando saiu essa carta na terceira parte, que é como resolver, como que eu posso ajudar, né? Como que eu posso me colocar em movimento? Eu fiquei assim, vou ser sensual e vou resolver todos os meus problemas, é isso? Esses dias eu até postei uma foto no meu perfil pessoal falando que saudade de quando eu ficava pelada e o engajamento bombava, né? Era maravilhoso. E me lembrou isso, né? E aí eu, pensei isso, mas eu disse, não deve ser isso, deve ser muito mais profundo que isso. Eu vou deixar isso acomodar, eu vou deixar assentar, eu vou sentir isso no meu coração e vou perceber quais são os outros sinais que eu vou vendo ao longo do caminho que vão conversar com essa carta aqui, nessa posição. Entendem que não é literal, que não é olhar para a carta e dizer, é isso. Às vezes tá? Às vezes é muito certeiro, mas às vezes é olhar para a carta, interagir com aquela imagem, perceber o que ela representa, saber da lenda daquela deusa, do mito daquela deusa, entender o que ela traz, qual é a simbologia, né? Qual é o assunto que ela trata, para depois você entender o que aquela carta significa ali naquela posição, naquele momento, com aquela questão. Entendem como é complexo? É uma leitura, sim, intuitiva, mas tem muito a ver com você no centro da questão e tudo que tem em volta de você e que cria esse universo que é você, esse universo. No marketing, inclusive, eles têm uma expressão que é o universo de marca. O que é o universo de marca? É quando tem você ali no meio e todas as outras coisas que vão costurando em volta de você, todas as linhas, tudo que faz sentido para você e vai ficar ali naquele universo, tudo que te representa, tudo que é você, tudo que faz parte de você, tudo que te integra, tudo que te construiu até aqui. Na hora de fazer uma leitura, eu levo em consideração tudo isso, só para você entender um pouquinho como é que funciona, tá? Calma, que no final você vai entender o que significava essa carta. Na essência da questão, eu tirei essa carta aqui. Olha que potente. Responsabilidade, tá? Eu nem preciso falar, né, gente? Qual era a minha questão? Tô lançando um produto novo, vou me mudar, vou ter que trabalhar, já estou trabalhando que nem uma louca, vou ter que trabalhar mais ainda, primeira vez que eu vou morar sozinha. Toda essa questão, tudo isso tá implicado nessa questão, tá? E aí o que quer dizer que na essência dessa questão está a responsabilidade. Eu não preciso explicar para vocês o que significa isso. É esse senso de que eu vou ter uma responsabilidade que vai ser tão além de tudo que eu já tive, de tudo que eu já presenciei, de tudo que eu já vivenciei, que isso me assusta. Me assusta. Então, para chegar lá naquele ponto obscuro, naquele ponto que tá um pouco oculto para mim, lá no meu subconsciente que me trava, né, de ir atrás desse êxtase aqui, está essa responsabilidade de saber que hoje a minha felicidade, o meu sucesso depende apenas de mim. É a vida, né, gente? A gente, conforme a gente vai ficando adulta, a gente vai entendendo que é isso mesmo, a vida é isso. A felicidade, a prosperidade depende muito mais de nós do que a gente imagina, do que a gente pensa. A gente tem mania, né, de delegar.
delegar a nossa felicidade pro namorado, pra namorada, pro pai, pra mãe, pra família, pros irmãos, pros tios, pros amigos, para todas as nossas relações, né? E quando na verdade a nossa felicidade depende unicamente das nossas decisões e do que a gente faz com os nossos recursos, que por vezes são muito escassos, mas de vez em quando eles são só mal utilizados mesmo. Então tô aqui, né, com esse jogo, com essas cartas todas, pensando o que eu vou fazer com isso. E aí eu falei assim, não entendi direito, vou pensar sobre isso, né, e vou, sei lá, vou deixar um tempo. Então eu tiro uma foto, né, do jogo para não esquecer, e eu fico com aquilo pensando, né, eu fico com aquilo tentando entender o que aquelas cartas queriam dizer. Às vezes é muito mais certeiro que isso, tá? Às vezes eu olho a carta, eu olho o jogo e eu já sei, eu já entendi a resposta. Essa eu fiquei um pouco em dúvida, e eu imagino que isso pode acontecer com vocês também em algum momento. Principalmente se vocês não conhecem as lendas, se vocês não conhecem os mitos das deusas e não entendem o que aquela carta representa mais a fundo. Pois muito bem, na carta que eu fiquei com mais dúvida, que é essa aqui, que apesar de ser uma carta muito significativa pra mim, ela ali naquela posição, naquele momento, não fez o menor sentido pra mim. Eu realmente não entendi o que ela tava querendo me dizer. Ela fala muito sobre esse momento consigo, esse momento de sensualidade pura. E a sensualidade, como a gente já conversou algumas vezes aqui, ela nunca vai ter a ver com o outro. A sensualidade é sempre da gente pra gente, e aí depois a gente externaliza pro mundo. Depois a gente faz a dança sensual pro boy. Primeiro é aqui. Primeiro a gente tem que entender essa sensualidade no nosso corpo, sozinhas, tá? Essa carta no Oráculo da Deusa, né, no livro do Oráculo da Deusa, tem sempre o ritual que você pode fazer para se conectar melhor com essa deusa. O ritual de Oxum é um banho. Ali no livro eles falam em banheira, não tem banheira, então é o banho no chuveiro mesmo. Preparar, de você colocar uma música, acender uma vela, enfim, eu faço os meus rituais de banho também, tenho vários, inclusive posso passar para vocês, se vocês quiserem, comentem aí embaixo, se vocês querem que eu passe os banhos e rituais para vocês. E aí o que acabou acontecendo? No final do dia eu fui tomar um banho, mas eu já tinha esquecido do jogo. Eu botei uma música, botei uma vela, porque eu geralmente faço isso. Eis que eu começo a fazer uma dança muito intuitiva antes de entrar no banho. Mas é uma dança assim que vem, ela simplesmente aparece de algum lugar. Eu não planejei, não foi uma coisa planejada, mas eu começo a dançar movimentos muito sinuosos, muito sensuais, muito gostosos, né, de fazer. Quando eu entro no chuveiro, eu sinto aquela energia de Oxum lavando. Você vai me dizer assim, mas Tamara, é água de chuveiro, né? Ai, mas não é a água da cachoeira. Gente, nem sempre a gente vai poder ir numa cachoeira se conectar com as deusas. Tá? Uma novidade aqui pra vocês. A gente não tem o tempo, a gente não tem o recurso, a gente às vezes não tem como. Então tem que ser no chuveiro mesmo. Tá? Naquele momento eu precisava me conectar com essa mensagem que eu não tinha entendido conscientemente, mas o meu subconsciente entendeu. Tanto que aquela dança surgiu a partir do nada. Não foi uma coisa, não foi uma decisão. Vou agora pro banheiro dançar e tomar um banho. Não. Eu passei o banho inteiro dançando, me divertindo. No final eu entendi, eu tive esse insight de como funciona realmente a energia das deusas, das cartas, no nosso dia a dia. É assim. Eu conversei com vocês uma vez sobre a Grande Mãe e sobre como isso, com a chegada dos homens, com a chegada dos cristãos, com a chegada dessas pessoas que não tinham o menor respeito pela cultura alheia, que achavam que eram donas da verdade, isso foi se modificando. A Grande Mãe foi começando a se departamentar em várias deusas, né? Então nós temos a deusa do amor, nós temos a deusa disso, a deusa daquilo e tananã. No fundo, é tudo a mesma coisa. No fundo, todas são a mesma deusa. Todas são as 1000 faces da mesma deusa. Como que isso acontece na nossa mente? Nós somos uma mulher só, mas dentro de nós temos todas as representações das deusas possíveis e impossíveis. Nós temos deusas, nós temos índias, nós temos orixás, nós temos sereias, animais místicos, nós temos tudo isso dentro de nós, dentro do nosso subconsciente. No momento que eu entrei em contato, que eu fiquei ali me perguntando, né, conscientemente, confusa, não entendi mesmo que mensagem é essa, que recado é esse, que recado é esse, mas inconscientemente eu tinha entendido tudo. Inconscientemente eu sabia que eu precisava entrar em contato com a energia dessa deusa para entender
Eu sou assim capaz de fazer qualquer coisa que eu me proponha. Essa carta, ela foi capaz de me mostrar essa parte de mim que estava um pouco adormecida naquele momento e que eu preciso muito, porque dessa sensualidade vem muito poder pessoal. Tudo isso faz parte da nossa psique, tudo isso está dentro de nós. Essa é a função das cartas. As cartas nada mais são do que um espelho para você olhar e ver o que está faltando você integrar. O que está faltando você trazer para a luz. Se está lá no seu subconsciente fechadinho e você não viu ainda, está na sombra. E o que você não conhece, o que está na sombra, vai te dominar. Mesmo que você não queira, mesmo que você não saiba, mesmo que você não perceba. E aí que é o perigo. Porque quando você não percebe o que te domina, você acaba levando uma vida completamente fora de propósito. Aquela vida que você olha assim em volta e fala, o que eu tô fazendo aqui? Quem são essas pessoas que estão perto de mim? Que curso é esse que eu tô fazendo? Que movimento é esse que eu faço todos os dias? Você fica em dúvida porque você não se reconhece naqueles símbolos que estão em volta de você. Quando você reconhece os símbolos que estão dentro de você, todo o seu entorno começa a dialogar com isso. Todo o seu universo começa a se modificar para que você entre num eixo que faça sentido para você, onde as coisas que estão em volta conversam com o seu universo. Além desse jogo aqui, nós temos o jogo também do passado, presente e futuro, e das energias que vão te acompanhar no processo de resolver, no processo de elucidar essas questões todas, e quais são as deusas que vão estar junto contigo nessa caminhada. Deusa, se você chegou até aqui, eu vou te pedir um favor. Eu vou te pedir que você comente se fez sentido para você esse vídeo ou não. Se você ficou com qualquer dúvida, isso me ajuda muito a produzir mais conteúdo para você, a entender o que você está precisando saber para eu poder tentar te explicar, né? Porque é pra isso que eu estou aqui. Te guiar nesse caminho da deusa, que é tão lindo, mágico, misterioso e ao mesmo tempo tão coerente. Eu gosto dessa palavra. Qualquer dúvida, me chama lá inbox, compartilha isso. Se isso te ajudou de alguma forma, pode ter outros deuses que estão precisando também dessa luz, de entender mais ou menos como que isso funciona, pra sentir se o chamado vem ou não, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.